nas perguntas que fizeram aqui, que eu estou tentando selecionar algumas, o Alexandre Quadros, e é para você que eu tenho aqui algumas perguntas. Nós estamos caminhando para o final da live, eu vou aproveitar para fazer aqui um 3 em 1, tá? Se você conseguir. Eu vou tentar sintetizar aqui 3 perguntas que eu tenho aqui para você tentar, eu acho que viram em torno do mesmo, sobre o impacto da operação. Uma delas é se você sente essa variação da ruptura antes e depois do Covid, e os problemas de estoque com a indústria, né? Essas incertezas da própria indústria de ter o insumo para fazer a produção do produto final, né? E a matéria-prima que acabou afetando. Eu creio que a pergunta está muito em volta disso, né? Se vocês sentiram problemas da indústria agora, que acaba afetando essa questão da ruptura, né? Antes e pós o Covid. E depois eu vou pegar e já juntar mais uma aqui, que é a influência dessa gestão de colaboradores e a escala de colaboradores na ausência deles dentro da loja. Então, seria um pouco a ausência de produtos, a impacto nas rupturas e a questão da ausência dos próprios colaboradores. Como que isso foi na gestão de vocês? Bom, vamos lá. Nós percebemos que alguns fornecedores sofreram mais com o problema da pandemia, né? Tivemos casos aí de fornecedores que tiveram algumas plantas fechadas durante algum período e daquela planta sai um determinado produto e o COC ficou sem e todo mundo ficou sem, né? Mas isso foram alguns pontos, algumas situações pontuais. Nós vínhamos aqui, Marcelo, antes até da pandemia, estruturando a nossa área de abastecimento. Vimos revisando o processo, revisando o mix de loja por formato, por cluster de loja. E durante o processo da pandemia, e até o fato de nós não termos o atendimento físico dos vendedores aqui na empresa, o time comercial conseguiu dar uma dedicação maior na revisão do mix dos processos e também na revisão dos motivos, entender os motivos da ruptura. Esse, digamos assim, tempo maior que a área comercial teve, junto com essa melhoria da estrutura de abastecimento, que quando a gente percebeu, logo no início da pandemia, a gente viu que nós precisávamos acelerar e melhorar a eficiência desse time, nós começamos a trabalhar muito com o pedido automático de compra. Então, foi algo que nós vínhamos fazendo de uma forma um pouco mais tímida, né? E a gente acelerou muito. Hoje, aí, quase um quarto da compra, ela já está rodando de forma automática, né? Estabelecidos níveis de estoque com o fornecedor, com a loja, né? A capacidade de atendimento, o nível de serviço de cada fornecedor, a gente foi ajustando os parâmetros e isso fez com que a gente conseguisse, durante a pandemia, apesar do problema, né, pontual de alguns fornecedores, a gente conseguiu melhorar em torno, até alguns casos aí, mais de 30% em algumas categorias a melhora na ruptura, né? Quanto à questão do time, para nós foi desafiador, mas, ao mesmo tempo, nós aqui em Santa Catarina, no nosso estado, e comparando com outros estados, a gente viu que a gente até foi mais tranquila, digamos assim, o processo da pandemia, né? Nós tivemos, sim, casos, né, de algumas lojas, mas eu diria aí que nenhuma loja teve, ao mesmo tempo, mais do que, sei lá, 10, 12 colaboradores afastados pelo problema da pandemia, né? Então, acabou sendo um pouco menos impactante do que a gente escutou relatos de alguns amigos. Você falou, né, que mesmo ele estando em casa, vocês ainda conseguiram ter mais produtividade, né? Pelo que eu percebi. Então, aquele negócio, foi uma soma de vários fatores que a gente teve que dar uma celeridade aqui grande, e a gente conseguiu manter tudo funcionando de uma forma muito aceitável, alguns processos até melhor do que antes, né? A expectativa nesse momento como o Ramalho comentou antes,
está havendo uma injeção de grana na praça, né? O governo federal está largando aí, houve uma injeção, está havendo uma injeção de dinheiro grande, e em algum momento isso vai acabar, né? Nós aqui, Marcelo, você já esteve aqui, já nos conhece, sabe como a gente aqui preserva muito a operação, operar com custo baixo, né? A gente aqui tem isso muito forte, né? Não só no varejo, como no atacarejo, de operar com um custo baixo mesmo, porque a gente aqui é reconhecido por vender barato e a gente faz com que a gente repassa para o cliente toda a nossa... tudo aquilo que a gente consegue operar com custo baixo. E o desafio é conseguir implementar todas essas mudanças que o professor Olegário comentou, que o Ramário comentou, que você comentou, mantendo a nossa característica aqui de custo baixo, né? Conseguindo entregar mais pelo menor custo, né? Aqui para nós essa é uma discussão semanal que a gente faz aqui com o time, como entregar mais sem que o custo para isso ele aumente, né? Preservando o resultado da companhia, né? Tá. Esse é o maior desafio. Muito obrigado. Vamos ter que fechar, né? Mas é um assunto tão rico que daria para a gente falar muito tempo sobre ele. Só para fazer a última ronda, né? Entre todos, eu ia provocar vocês qual que é a dica, então, que vocês acham mais... Vou deixar uns segundos aí para vocês pensarem. Do que vocês deixariam para os nossa audiência nessa questão do momento atual? A dica mais importante que vocês acham, eu sei que pode ter muitas dicas, mas assim, resumidamente, para a gente, nesses 5 minutos finais aqui, fecharmos fecharmos a live, né? Eu começava com o Alexandre Ramalho. Alexandre, com essa experiência, né, do antes e o agora, e agora pensando no depois, que dica é que você deixa aí para a audiência? Nós temos todo tipo de audiência, tá? Desde o varejo e nós temos empresários aqui, temos várias pessoas ouvindo, e eu deixava o desafio aí para vocês darem a última dica para nós desconectarmos. Olha, Marcelo, acho que primeira coisa, assim, a gente está lidando com um tema que ele é subjetivo, né? E nem todo mundo tem a receita clara, que é a tal da inovação. Eu acho que também a gente não precisa ter uma crise de consciência aqui, né? Ver como os negócios reagiram na pandemia e achar que está tudo errado. Inovação não é destruir tudo que você fez até aqui, mas você fazer de forma mais eficiente daqui para frente. Acho que o foco, e aí quando a gente fala o Alexandre Quatro trouxe um ponto que, para mim, não é um dilema, tá? Inovação e operação com custo baixo, elas não se colidem, pelo contrário. Ao longo do tempo, quanto mais inovador e eficiente você for, menor vai ser o seu custo de operação. Vide aí as grandes redes de varejo globais que avançam cada vez mais com nível de eficiência e custo relativamente muito baixo. Então, e a outra coisa é que inovação é uma coisa acessível. Eu tive numa cidade do interior de Minas Gerais agora, e o dono da pousada me avisou que o horário do check-out ele tinha sido alterado, porque o tempo que ele levaria para fazer o tratamento do ambiente seria maior. Então, assim, é um lugar fora de São Paulo, fora dos grandes centros, mas é alguém que entendeu que essa preocupação é real e ele está inovando no negócio dele. Então, eu acho que a gente precisa mergulhar nos nossos negócios para entender, no aspecto da inovação, o que a gente precisa fazer. E, às vezes, não é reconstruir o negócio do zero, é principalmente ouvir o consumidor, claramente. Acho que o professor trouxe uma questão clara dos funcionários. Na grande maioria das operações, ele é o reflexo do seu cliente. Então, é muito conflitante você objetivar o cliente através de alguém que você não consiga ter conexão. E aí eu acho que esse tema que você colocou da tecnologia é fundamental, porque o próprio Alexandre Quadros comentou que teve que deslocar pessoas para fazer higienização de carrinho, medição de temperatura. Então, de certa forma, o quadro está desajustado nesse sentido, né? Pessoas que passaram a executar funções que não tinham. Então, de novo, a tecnologia está nesse final. E, no final, olhar para a operação do ponto de vista da jornada, né? Grandes negócios, eles crescem também na conquista de maior participação
na renda do consumidor, em mais compras do que necessariamente conquistar novos clientes. É muito mais caro você buscar um novo do que satisfazer e muito maior número e volume aquele que você já tem. Acho que essa é a minha dica. Tá, muito obrigado, Alexandre. Olegário. Tá em mute. Tem que tirar o mute. Ok, obrigado. Já no mute aqui, mas corroborando que a dica com essa sua toda a experiência acumulada, eventos em todo lado no mundo, e essa crise andando na nossa cabeça, né? Nós em home office, o que você diria aqui para nossa audiência? Eu diria o seguinte... O Alexandre tocou num ponto muito bom, né? Que é realmente o custo não conflita com a inovação, e eu concordo com ele. Realmente isso é fantástico, porque quem inova consegue por menos custo, né? Exatamente. A minha dica é: coloque o ser humano no centro, porque é ele que promove a transformação, ou boicota a transformação. Exatamente. Pode ser qualquer um dos lados. Então, coloque o ser humano, entenda os desafios dele para executar o trabalho dele de forma eficiente e tenha uma visão multidisciplinar, porque ele entendeu os impactos do que ele faz na outra área. A gente tem que superar os feudos. E isso a gente só faz com equipes multidisciplinares, e usando, sim, revisando o processo e usando a tecnologia como um meio para a gente atender esse cliente e, claro, alcançar os resultados que nós precisamos. Ok, muito obrigado, Olegário. Muito obrigado mesmo, e é verdade, porque nós dependemos, né, desse... Até, olha, me dá o gancho para o Human Channel, que é o canal humano no meio de tudo isso, né, dessa confusão. Uhum. E eu passava agora, finalmente, para a gente poder fechar a live, para o nosso colega aqui, o meu amigo Alexandre Quadros, que é a prática, né, que nós trouxemos aqui hoje do impacto todo do varejo. Alexandre, do tudo que você viu e movimentou e teve aí o desafio, né, que acaba sendo uma oportunidade de sempre ultrapassar barreiras, o que você deixaria para a audiência, na tua visão de todos os desafios e obstáculos que vocês passaram? Bem, eu acredito que pudesse deixar uma dica, pudesse voltar um pouco o filme, mas acho que o maior desafio é preparar os times para que as pessoas entendam que a mudança ela vai ser cada vez maior, né? Ou seja, nós estamos passando por uma pandemia que não vai voltar aquela normalidade, aquela calmaria que estava antes. Daqui nós vamos passar por uma próxima, por uma outra turbulência, e assim o negócio vai continuar acontecendo. O normal é isso mesmo, a gente estar constantemente mudando, ajustando com velocidade. Eu acho que a principal questão é preparar as pessoas, os times, para que as pessoas pensem em cada vez mais entregar solução ao cliente, né? Entregar solução. E aí pode ser preço, pode ser atendimento, pode ser agilidade na entrega, pode ser mix, mas o que o cliente quer é solução. Então, e isso tudo vai acontecer mesmo durante períodos de incerteza, períodos turbulentos como a gente vem passando agora. Então, se preparar para isso, né, ter essa consciência que o normal é essas turbulências acontecerem cada vez mais, porque o dígito provoca isso, né? Eu acho que para mim é um aprendizado que eu tive durante esse período de pandemia. Ok. Bom, pessoal, eu continuaria aqui, mas também nós temos que deixar o pessoal ir almoçar. Eu agradeço imenso a presença de vocês. Olha, foi uma satisfação estar aqui com o Alexandre Ramalho, Alexandre Quadros. Olegário, muito obrigado pela introdução, foi muito boa. E convido já vocês para as próximas, nós vamos ter outras edições digitais, já vimos que funciona muito bem. Tivemos aí uns percalços, mas olha, funcionou tudo muito bem. Eu agradeço realmente a presença. Eu acho que, resumidamente, inovação, a questão humana, o ser simples e estar na evolução, revolução total, vai ser o nosso desafio daqui para frente. Olha, um abraço para vocês, tá? E muito obrigado. E nos encontramos na próxima, tá bom? Abraço. Até logo.